Pensa assim, você foi no médico, descreveu os sintomas, fez exames, esperou o resultado e voltou com tudo normal. Já passou por isso? Eu sou a Fernanda Brito, psicóloga, psicanalista, neuropsicóloga, e aqui a gente conversa sobre as tretinhas da cabeça. Juro, sem julgamentos. A dor que você está sentindo, ela não é normal. O cansaço não é normal. O sintoma continua lá, real, presente, interferindo na sua vida. E você fica naquele limbo estranho onde a medicina diz que tá tudo bem, mas seu corpo claramente diz que não tá. Aí vem a parte mais cruel. Você começa a duvidar de você mesma. A se perguntar se você está exagerando, se está inventando, se é psicológico. E usa essa palavra como se psicológico significasse menos real, menos válido, menos digno de atenção. Psicológico não é imaginário, é real, só que tem origens diferentes. O que a medicina convencional ainda ensina de forma fragmentada, como se o corpo está aqui, a mente está lá, especialistas para cada parte em separado, é uma visão que a neurociência moderna já demonstrou ser incompleta. Corpo e mente não são sistemas separados que às vezes se influenciam. São sistemas integrados que operam de forma contínua e bidirecional. O que acontece na sua cabeça afeta o seu corpo. O que acontece no seu corpo afeta a sua cabeça. E quando o sistema emocional está sobrecarregado, quando tem algo que não está sendo processado, que está sendo bloqueado ou que está preso, o corpo ele encontra formas de sinalizar isso. Ele chama a sua atenção para o que a cabeça está evitando olhar. Esse sinal é o sintoma físico sem causa orgânica identificável. Tratar esse sintoma só no nível físico, sem entender o que está gerando, é como tirar a bateria do detector de fumaça porque o barulho incomoda. O barulho para, mas o incêndio continua. Bessel van der Kolk é um psiquiatra holandês que passou mais de 30 anos pesquisando trauma e seus efeitos no corpo. O livro dele, que é O Corpo Guarda as Marcas, é um dos mais importantes escritos sobre saúde mental nos últimos 50 anos. E o título diz exatamente o que ele descobriu. Trauma, que aqui não significa necessariamente evento catastrófico, mas qualquer experiência que sobrecarregou a sua capacidade, a capacidade do sistema nervoso de processar coisas, não é só uma memória ruim, não é só algo que ficou na cabeça. É uma experiência que ficou presa no seu sistema nervoso, que não foi completamente integrada, que o corpo continua carregando como se ainda estivesse acontecendo. Então, em alerta. Quando você passa por algo que seu sistema nervoso não consegue integrar, sei lá, um abuso, uma perda, anos de relacionamento em estado de alerta constante, uma infância com cuidadores imprevisíveis, uma situação de humilhação intensa, enfim. O corpo ele entra em modo de proteção e pode ficar nesse modo por anos, décadas, sem que você perceba conscientemente tudo isso. Porque, assim, o sistema de memória, ele armazena a experiência emocional e corporal de eventos, separado da memória que você consegue narrar conscientemente. Não tem linha do tempo, ele não sabe que o perigo passou. Ele registra o estado de ameaça e o mantém ativo até que a experiência seja integrada de outra forma. Esse estado crônico de ativação do sistema nervoso se manifesta no corpo de formas muito específicas, que variam de pessoa para pessoa dependendo da história, da constituição e de onde o sistema decide registrar essa tensão. Por exemplo, a tensão muscular crônica, especialmente em pescoço, ombro e lombar, ela geralmente significa que o corpo está literalmente carregando peso, segurando o que precisa ser solto, mantendo uma postura de proteção. Por exemplo, o intestino irritável, a síndrome do cólon irritável, refluxo sem causa orgânica clara, o sistema digestivo, que tem mais neurônios do que a medula espinhal e é chamado de segundo cérebro por alguma razão, ele responde diretamente ao nosso sistema emocional. A enxaqueca, cefaleia, especialmente em momentos de conflito emocional ou de exigência intensa, é uma reação do corpo. Fadiga crônica sem causa orgânica
é um sistema exausto de manter o estado de alerta sem poder descansar de verdade. Ou até, por exemplo, disfunções imunológicas, infecções recorrentes, alergias que pioram em época de estresse, doença autoimune que ficam mais aguda em momento emocional intenso. Até as disfunções sexuais, dificuldade de excitação ou dor, ausência de prazer, frequentemente têm origem emocional, mesmo quando parecem puramente físicas. Existe uma forma de escutar o corpo que a maioria de nós não foi ensinada. A maioria foi ensinada a tratar o corpo como máquina que precisa funcionar. Quando para, conserta. Quando dói, toma remédio. Quando cansa, descansa. Vai no médico e resolve tudo. O corpo é como uma ferramenta. O corpo, ele não é um objeto. A virada é tratar o corpo como um sujeito, como uma parte de você que está tentando te comunicar algo que a cabeça está evitando. A comunicação precisa de escuta e não de supressão. Quando você toma o analgésico sem perguntar de onde vem a dor, você está suprimindo o sinal sem ler a mensagem. Quando você toma antiácido sem perguntar o que está causando o estado que fez esse estômago reagir, você está silenciando o mensageiro. Às vezes, você precisa do analgésico. Às vezes, você precisa do antiácido. O sintoma precisa de tratamento, mas o tratamento do sintoma não substitui a escuta da mensagem. A pergunta que muda tudo é simples, mas raramente você faz. Quando esse sintoma piora? Em que circunstâncias? Antes de quais situações? Com quais pessoas? Em quais épocas do ano? Depois de quais tipos de conversa? Quando você começa a rastrear o sintoma com essa pergunta, um mapa começa a aparecer. E esse mapa tem um endereçamento emocional. A dor de cabeça que aparece toda vez que você vai ver sua mãe não é coincidência. O estômago que embrulha sempre na véspera de segunda-feira não é azar. Ou, sei lá, a tensão no ombro que não passa mesmo com fisioterapia pode estar sendo alimentada por algo que nenhum fisioterapeuta vai encontrar nos tecidos. O custo de ignorar a mensagem do corpo e só tratar o sintoma é que a mensagem volta mais alta, em outro lugar, ou no mesmo lugar, e ainda mais intensa. Porque o que não foi ouvido insiste. O sistema tem urgência em comunicar que está sendo sobrecarregado. E se você silencia o canal pelo qual ele está se comunicando, ele vai encontrar outro. A mulher que tomou antiácido por 5 anos sem entender que seu estômago estava reagindo ao nível de conflito, sei lá, um conflito no casamento, ela vai desenvolver outro sintoma quando o refluxo melhorar. Não por punição, por persistência do que está gerando a ativação. Existe também o custo acumulado dos tratamentos que não chegam à causa. Você vai para consulta, exame, medicamento, procedimento, tudo real, tudo necessário, mas tudo incompleto, enquanto a origem não foi endereçada. Existe um custo específico para quem aprende a desconfiar do próprio corpo por causa dos resultados normais dos exames. Você começa a interpretar os sinais do corpo como ruído, como algo que não merece atenção, porque não é nada, né, exagero meu. E aí você perde acesso a um sistema de informação extremamente preciso sobre o que está acontecendo com você. O primeiro passo prático é começar a manter um diário de sintomas, não médico, mas emocional. Toda vez que um sintoma aparece ou piora, se anota que dia é, que horas, o que estava acontecendo antes, como você estava se sentindo, como estava se sentindo, digo, emocionalmente. Com quem você tinha estado, que situação você enfrentou. Faz isso por 4 semanas. No final desse período, você vai ter dados. Não diagnóstico, né? Mas padrões que você pode levar tanto para o médico quanto para um psicólogo. E que vão enriquecer muito o processo de entendimento do que está acontecendo. O segundo passo é você buscar um cuidado integrado. Médico, psicólogo, fisioterapeuta, não como alternativas um ao outro, mas como complementares. O médico trata o que precisa ser tratado no nível físico. O psicólogo trata
e trabalha com o que está gerando esse estado emocional, o que produz o sintoma. Os dois juntos tratam você por inteiro. Começa a mudar a relação com o desconforto físico. Em vez de urgência para eliminar o sintoma o mais rápido possível, uma pausa primeiro. 2 minutos antes de tomar o remédio. Pensa, o que está acontecendo agora? O que meu corpo está tentando me dizer? Eu não estou aqui dizendo para você não tomar remédio. Eu estou dizendo que a pausa e a pergunta adicionam uma camada de informação que nenhum exame vai capturar. É isso que saúde integrada significa na prática. Não é alternativa à medicina, é a medicina completa. Se você se identificou com alguma coisa que eu falei e acha que já buscou caminho sozinha, mas precisa de um apoio maior, procure a gente. O link está na descrição.